Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, eu sou professor do FAM e trago para vocês mais uma aula de matemática cujo assunto é progressão geométrica, PG, certo? A continuação de um vídeo aí já postado em nosso canal, tá bom? Então nós temos aí o objetivo da aula de hoje, que é conhecer e aplicar através de exercícios o termo geral da PG, certo? Então um vídeo rápido, certo? Só mostrando aí o termo geral de uma progressão geométrica. Bom, então, em uma progressão geométrica, com os termos aí, a índice 1, a índice 2, a índice 3, reticência, a índice n, reticência, certo? Uma PG infinita, de razão que temos que a índice n será igual ao índice 1 vezes a razão q elevado a n menos 1. Tá bom? Essa igualdade é chamada de termo geral da PG, certo? Em que o índice n é um termo qualquer, lá no meio da PG ou lá no final, não importa. A índice 1 é o primeiro termo, que é a razão da PG, e o n-1, no caso aqui o n, certo? É esse mesmo n aqui, que é a posição do termo destacado lá no meio ou no fim da PG, não importa, certo? Então, o termo geral de uma PG é a índice n igual a índice 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Sem delongas, certo? Vamos direto aqui a um exercício resolvido. Vamos aplicar o termo geral, tá bom? Então vamos lá, determine o 13º termo da PG. Aí nós temos aqui a PG, cujo primeiro termo é 64, o segundo 32, o terceiro 16, e a reticência aqui indicando que nós temos uma quantidade indefinida de termos, tá bom? Então, como determinar o 13º termo dessa progressão geométrica? Então, vejamos a solução. Destacamos os valores necessários e substituímos na fórmula do termo geral. Quem são os valores necessários? São eles, a índice 1, que é o primeiro termo, que é 64. A razão, que é só dividir dois termos consecutivos, certo? Um termo qualquer a partir do segundo pelo seu antecessor. Nesse caso foi escolhido aqui, o terceiro dividido pelo segundo. 16 dividido para 32, Como a divisão não foi exata, então foi feita uma simplificação aqui, dividindo o numerador e denominador por 16. Então, no numerador, 16 dividido por 16 deu 1, e no denominador, 32 dividido por 16 deu 2. Então, a razão dessa PG é 1 meio. O outro termo necessário é o N, certo? N é o que? A quantidade de termos envolvidos. Nesse caso, como foi pedido o 13º termo, então nós temos aqui os 13 primeiros termos envolvidos. Então, N é 13. E o índice N, certo? Que é o que foi pedido, vai ser o índice 13, o 13º termo. Então, nós já conhecemos o índice 1, conhecemos a razão, conhecemos o número de termos envolvidos. Então, vamos procurar quem é esse termo pedido, o índice 13, tá bom? E aí nós vamos pegar esses quatro valores e substituir aqui, na forma do termo geral. Então, nós teremos, quem é o índice N? É o índice 13, é o que nós estamos procurando. Quem é o índice 1? É o primeiro termo, 64. Quem é aqui? É a razão, certo? Que é 1 meio, vai ficar entre parênteses, já que ela está elevada a um expoente n-1. N é o número de termos envolvidos, que é 13 menos 1, certo? Então, começamos aí com o expoente. Aí repetimos, a índice 13 igual a 64 vezes 1 meio elevado a 13 menos 1, 12. Então, teremos 1 meio elevado a 12. Daí, nós vamos aplicar aqui, uma das propriedades da potenciação. Caso vocês tenham dúvida, nós temos no canal vídeo, certo? Onde nós iremos explicar, certo? Um pouco de cada coisa referente à potenciação, tá bom? Aí continuamos aqui, 1 meio elevado a 12 quer dizer que aplicando uma das propriedades da potenciação, vai ficar 1 elevado a 12 e 2 elevado a 12. Daí, 1 elevado a 12 é 1, 2 elevado a 12 é 4.096. Aí nós teremos aqui, 1 sobre 4.096 que multiplica 64. Embaixo do 64, no caso o 64 não traz aqui um denominador, não aparece, que quer dizer que o denominador é 1.
Então, aplicando aqui, ó, a multiplicação de frações, tá bom? Numerador com numerador, denominador com denominador. Nós teremos aqui, ó, a índice 13 igual a 64 vezes 1, 64. 1 vezes 4.096 vai dar 4.096. Logicamente que a divisão aqui não é exata, certo? Então, vamos fazer uma simplificação. Dividir numerador e denominador por 64. Aí fica 64 dividido por 64. Dá 1. 4.096 dividido por 64 dá 64. Logo, o índice 13, certo? O 13º termo dessa PG é 1 sobre 64. Ok? Ó? Caso vocês tenham dúvida a respeito de multiplicação de frações, nós também temos no canal explicando aí um pouco de operações com frações. Vamos para a questão 2, que diz o seguinte, ó. Uma estimativa prevê um crescimento atual de 0,2% da população de uma cidade. Então, crescimento percentual. Supondo que essa estimativa esteja correta, calcule a população dessa cidade daqui a 14 anos, sabendo que a população atual é de, população atual, 480 mil habitantes, certo? Isso aqui, ó, é atual. E foi pedida aqui, ó, a população estimada daqui a 14 anos, tá bom? Isso com um crescimento de 0,2%. Então vamos lá para a solução, ó. Destacamos os valores necessários e substituímos na forma do termo geral. Então quem são os valores necessários, ó? O índice 1, que é o que? Se nós entendermos isso aqui como PG, progressão geométrica, então nós vamos ver que o índice 1, certo? É o primeiro termo, é a população atual. Agora nós vamos procurar a razão que, certo? A razão é o que? É o crescimento da população. Nesse caso, ele é de 0,2%. E esse crescimento percentual, certo? Que indica que o crescimento é encontrado através de uma multiplicação por essa taxa aqui, ó, de crescimento. E por ser uma multiplicação, certo? Por uma taxa, é que nós podemos afirmar que esse probleminha se trata de uma PG, uma progressão geométrica, tá bom? Então vamos encontrar a razão, ó. A razão vai ser o que? A população atual, em 100%, mais um crescimento de 0,2%. Isso quer dizer que a razão, somando aqui 100 mais 0,2, vai dar 100,2%. Vamos encontrar o valor dessa razão não na forma percentual, mas sim na forma decimal. Então, vamos eliminar o sinal de porcentagem. Para isso, basta dividir o 100,2 por 100. Para eliminar o sinal de porcentagem, dividimos sempre por 100. E aí nós temos a vírgula caminhando duas casas para a esquerda, ficando assim com a razão igual a 1,002. E aí nós temos agora a razão dessa progressão. Agora, o valor de n é o número de termos envolvidos. Foi pedida a estimativa da população para daqui a 14 anos, certo? Então, 14 anos para frente. Mais a população atual, que quer dizer o quê? É o ano atual. Então, 14 anos para frente mais o ano atual, temos aí 15 anos. Ou seja, o valor de n é 15. Em seguida, o índice n, certo? Que nesse caso vai ser o índice 15, já que ele quer a população para 14 anos para frente. No caso aqui, o N15, ou seja, no caso ele quer o 15º termo. E aí, nós vamos encontrar agora, através da substituição da forma do termo geral, que aqui está, a índice n igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. E aí nós já temos que a índice n vai ser o 15º termo, a índice 15. A índice 1 é a população atual, é 480 mil, vezes a razão, que é 1,002, elevado a n menos 1. N é o número de termos envolvidos, que é 15, menos 1. Vamos começar aqui com o expoente,
Repetindo aqui, o índice 15 igual a 480 mil vezes 1,002 elevado a 15 menos 1, 14. Agora nós vamos resolver aqui, ó, essa potência, 1,002 elevado a 14, e nos dará, ó, 1,0283. E para finalizar eu vou multiplicar por 480 mil, gerando o valor de 493.618 habitantes. Essa é a população estimada para daqui a 14 anos, certo? Isso aproximadamente.